Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao live stream do Novo Banco. Hoje vamos falar sobre um tema que está bem patente neste momento nos mercados financeiros. Qual é esse tema? O crescimento significativo da inflação. A preocupação com a inflação já vinha de 2021, muito justificada por vários aspectos. Um deles tem a ver com um efeito base, ou seja, lembram-se que o petróleo em 2020 estava a níveis bastante baixos. Em 2021 houve uma subida muito forte do petróleo. O petróleo, obviamente, um dos grandes componentes da energia, teve um impacto muito forte na subida da inflação em 2021. Além do petróleo, também houve, com certeza, distorções derivadas da pandemia. Uma recuperação muito forte da procura, a ser muito mais rápido do que inicialmente esperava o mercado e com alterações de padrões de consumo muito significativos. No entanto, infelizmente, em 2022, ou no final de 2021, início de 2022, quando já se iniciava um processo de normalização de todas essas distorções trazidas pela pandemia, veio o quê? Veio a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, obviamente, veio perturbar toda essa recuperação, designadamente os preços das commodities, muito, obviamente, do petróleo e do gás natural, e fundamentalmente na Europa, e também das commodities agrícolas, em que a Ucrânia e a Rússia também têm aqui uma palavra muito forte. Portanto, a inflação continuou a subir e continuou a subir. E, portanto, face a essa situação, neste momento, estamos com a inflação nos Estados Unidos já atingiu os 8,5%, a maior taxa de inflação desde 1981, e na zona euro os 7,5%. Uma situação que, obviamente, nas últimas décadas nada faria esperar que tivéssemos esses níveis de inflação. Este aumento significativo da inflação, com certeza, que veio tornar mais difícil a tarefa dos bancos centrais. O que é que os bancos centrais têm que fazer, designadamente a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, têm que controlar a elevada inflação, mas sem prejudicar o crescimento económico. Portanto, de certa maneira, uma tarefa muito complicada e que tem, obviamente, trazido impactos significativos nos mercados financeiros. Obviamente que, e é isso que é importante ver, e é isso que vamos ver hoje, é como é que os gestores de ativos podem, no fundo, e que tipo de alterações terão que fazer nas diversas classes de ativos? Falamos em ações, obrigações, investimentos alternativos, que têm vindo a aumentar bastante, como são casos, por exemplo, investir em commodities, em fundos de retorno absoluto e também em imobiliário, digamos assim. Por essa razão, e para percebermos melhor no enquadramento dentro dos mercados, como é que isso tudo implica e tem implicações na estratégia de investimento, convidámos os nossos colegas da GNB Gestão de Ativos, o João Zorro, que é o responsável da equipa de fundos de investimento, e a Susana Vicente, que é a diretora de investimentos, para nos melhor explicarem este enquadramento e a melhor forma de lidar com o cenário atual de elevada imprevisibilidade em que nos encontramos neste momento. Portanto, é com muito gosto que eu passo, no fundo, a palavra para o João a fazer a sua apresentação. Então, boa tarde a todos. Eu vou-me socorrer numa apresentação que tem alguns slides talvez um pouco mais extensos, mas vou procurar ser sintético. Pelo menos o importante aqui é passar a mensagem, e a mensagem é um conjunto de ideias sobre aquilo que está a passar atualmente nos mercados e que implicações é que tem para a gestão de ativos financeiros. Deixei nos slides algumas frases só para que fique pelo menos o tópico destes temas todos. Depois temos um conjunto de gráficos que apenas nos vão, enfim, complementar. Nos outros gráficos poderiam existir, mas estes são suficientemente simples para uma sessão como esta. E, portanto, começava por tentar aqui passar ao slide seguinte, que é, estamos num contexto onde a inflação e políticas monetárias estão no centro do dia. E já não é fácil fazer previsões económicas, e em particular aqui sobre a inflação. Hoje em dia, fazer este exercício de previsão sobre um elemento importantíssimo, num contexto de variedíssimos anos, talvez 14 anos, desde a grande crise financeira de 2008, em que os bancos centrais mudaram bastante, ou pelo menos evoluíram bastante naquilo que era tradicionalmente a sua política monetária, a sua intervenção na economia, para o que nós chamamos de políticas monetárias não convencionais, que mais à frente iremos depois ver alguns dos exemplos.
acompanhado por um enorme estímulos fiscais provocados agora pelo choque do Covid em 2020, que acrescentou já às políticas monetárias inconvencionais mais um conjunto importantíssimo de estímulos que acabaram por resultar na atual situação, que agora obviamente é agravada pela questão da Ucrânia e da Rússia. E, portanto, definir uma asset allocation ou uma alocação de ativos atualmente é uma tarefa muito complexa e principalmente está exposto a uma enorme margem de erro, porque os eventos vão se precipitando e vão se alterando muito rapidamente em função de acontecimentos que neste momento não conseguimos, obviamente, identificá-los todos. E, portanto, esse é um aspecto aqui que é importante ressalvar. Desde 2008 que os bancos centrais, através de compra de ativos, através de taxas de juros negativas, em alguns casos, em muitos dos casos, inundaram os mercados financeiros e a economia com muita liquidez, que foram sendo reposicionadas ou levadas para mercados, e aqui a representação, mercado acionista, por exemplo. O mercado acionista que aqui temos é um mercado índice global, todos os países do mundo, onde nós vemos a azul como também acompanha o crescimento deste intervencionismo ou deste aumento do balanço de ativos nos bancos centrais, principalmente aqui sobre os principais bancos centrais. Portanto, vejam a correlação. Desde 2008, o remédio para a crise na altura vista pelo lado dos bancos centrais foi esta, mais outras, mas esta foi a mais importante, que acabou, de facto, de trazer os mercados financeiros para máximos históricos e muitos deles. E, portanto, a correlação é óbvia e qualquer alteração sobre este posicionamento irá, com certeza, ter também implicações sobre o preço dos ativos dos mercados. Não foram só os mercados de risco, como mercados de ações, mas também a taxa de juros. Aqui, desde já de 61 até aos tempos presentes, vejam que o pico, isto nos Estados Unidos, o pico da yield em 80, 84, chegou praticamente, enfim, a 15%, que é a linha branca, e vejam a evolução desde então até aos tempos presentes, e essa evolução leva, muitos economistas chamam uma tendência secular de descidas de taxas de juros, motivada muito pela redução da inflação. E basicamente esta inflação derivava da globalização. A globalização permitiu baixar drasticamente preços de muitos dos produtos e passamos, inclusive, em alguns momentos, a ter um risco de deflação, principalmente em 2008, que ainda mais trouxe preocupações sobre como trazer as economias para um ambiente de inflação, mas relativamente moderada, não é? O problema, por exemplo, do Japão já dura há umas dezenas de anos, e mesmo no resto, enfim, na Europa, pelo menos nos Estados Unidos e outros países também, a inflação agora de repente surge, não é? E, portanto, estas são as novas implicações que vamos aqui percebendo. Um dos problemas, aliás, que se vê neste gráfico entre a linha amarela e a linha branca é o diferencial entre taxa de juros, entre rendimento nominal e a inflação que come parte desse rendimento. E quando a inflação é superior ao rendimento, chamamos isto yields ou rendimento, taxas reais negativas. E foi isso que passamos a ter. Qual é a consequência de termos taxas reais negativas? O problema é que os ativos seguros, vamos chamar assim, como as obrigações, dívidas do Tesouro, tornam-se pouco atrativas. E, portanto, os investidores que procuram retorno são obrigados, entre aspas, a procurar alternativas de risco. Aqui o exemplo foi o mais paradigmático dos últimos anos, foi a valorização do chamado setor tecnológico, neste caso aqui representado pelo Nasdaq. Vejam também a relação direta que existe entre rendimento ou yields reais negativas
e a performance desses ativos de maior risco, porque prometem melhores retornos. E, portanto, há toda uma alteração de alocação tradicional para determinados tipos de setores, determinados tipos de ativos, para ativos que tenham este potencial de crescimento, e o setor tecnológico, depois com a questão do Covid, ainda mais foi intensificado. E, portanto, prova da dificuldade em fazer previsões sobre a inflação no atual contexto de muitos estímulos é a natureza intransitória que inicialmente nos foi apresentado pelos bancos centrais, que é a inflação deriva principalmente de um arranque ou de um rearranque da economia mundial aos efeitos de Covid, da pandemia, que trouxe, digamos, um encerramento de outras atividades e, portanto, este fenómeno seria transitório. Na verdade, este transitório tem sido já revisto. E o próprio presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, já veio, digamos, corrigir este termo, dizendo que o termo transitório pode já não significar exatamente a mesma coisa e, portanto, é necessário clarificar o que é que ele pretende dizer. E, portanto, este transitório foi se tornando um pouco menos transitório ao longo do tempo, com várias implicações. Mas as duas principais causas, se quiséssemos assim apontar, as duas principais causas deste ressurgimento da inflação têm a ver com as restrições da cadeia de fornecedores, que é exatamente derivado daquela dinâmica da arranque das economias pós-Covid, e os preços da energia, que, entretanto, só sofrem um agravamento pelo conflito na Ucrânia e da Rússia. E, portanto, estes dois temas mantêm-se, principalmente o da energia, mas as restrições de cadeia de fornecedores também se mantêm. Portanto, há aqui condições para a manutenção destas pressões. E, portanto, existindo essas pressões, o que é que os bancos centrais hoje se estão a preparar para fazer? É reagir com uma normalização, vamos chamar assim, de todo aquele estímulo monetário excessivo. Muitos economistas até apontam como um erro este ajustamento não ter sido feito há mais tempo. De qualquer maneira, a variável que aqui aparece no imediato é a reação das taxas de juros. As taxas de juros é um instrumento de política monetária que tem como efeito reduzir alguma da procura, alguma da atividade económica e dessa forma reduzindo a origem, a parte da origem da escalada de preços. E, portanto, é isso que nós estamos a assistir. Portanto, inflação por inflação e taxas de juros ou política monetária dos bancos centrais. Estes dois aspectos, obviamente, estão muito relacionados e, portanto, onde é que está aqui atualmente a dúvida principal é em dois lados, vamos dizer, dois lados que na verdade estão muito ligados, que é onde vai terminar, qual é que vai ser a taxa terminal de subida, onde é que elas irão chegar, onde é que os bancos centrais estão dispostos a subir essas taxas, de maneira a contrariar a inflação, mas sabendo que, por um lado, também vão estar a limitar ou a prejudicar o crescimento económico ou o emprego. E, portanto, temos dois objetivos que aparentemente parecem muito pouco alinhados, que é, por um lado, combater a inflação sem causar uma perturbação significativa no mercado de emprego e, portanto, no crescimento económico. E são aqui, este é o cerne de toda a questão sobre o posicionamento em termos de investimento das várias carteiras de investimento atualmente. E se nós olharmos para estes dois gráficos, o que nós vemos é que, enfim, os gráficos ainda não tocaram, por causa da escala não conta a mesma história, mas do lado esquerdo está a Europa, que atualmente anda
temos taxas de torno de 0,5% negativo, e portanto está mais ou menos descontado até o final do ano que o Banco Central Europeu irá subir em 0,50 ou 0,75 até o final do ano. Nos Estados Unidos, o gráfico à direita, temos previstas muito mais subidas e até o final deste ano espera-se que chegue pelo menos a 2,5%. E portanto, como estão a ver, vimos de um ambiente nos Estados Unidos, por exemplo, principal economia, de 0% para 2,5% num espaço muito curto de tempo. A Europa está mais reticente, embora também vá acompanhar em parte, mas a dimensão é via de meio ou de 0,5 negativos para 0. Okay? Que acaba por trazer a este gráfico interessante que nos mostra a tendência secular de 40 anos de mercado muito positivo para ativos de obrigações, pela descida significativa das taxas de juros, desde os tais 15%, que há pouco víamos, para 0% na altura, não há muito tempo, nos Estados Unidos, para hoje estarem próximos já dos 3%. Portanto, é uma dinâmica muito significativa. Ao mesmo tempo, este gráfico também é muito interessante, vejam, isto é o balanço da Reserva Federal norte-americana no combate à crise de 2008, ali é marcado, sombreado a vermelho, vejam a dimensão do aumento do balanço versus do Covid. Okay? E, portanto, tivemos aqui um duplo efeito de descida das taxas de juros, mais o aumento de liquidez no sistema, que é como se a taxa de juros fosse duplamente negativa, digamos assim, não é? Tem um duplo efeito. E agora, os bancos centrais apressam-se a corrigir este movimento, ok? Com combate, digamos, às condições que têm favorecido o aumento da inflação, ou pelo menos eles assim acreditam. E, portanto, abre-se aqui um novo tema, que é o tema da estagflação, que é, ao combater a inflação, aumentando taxas de juros, reduzindo liquidez, podemos estar a criar uma situação em que, por um lado, a inflação mantém-se porque ela também tem origem em fatores que, muito possivelmente, não vão ser assim tão dominados pela política monetária, e a questão do conflito da Rússia e da Ucrânia é um dos exemplos, não é? Que tem impacto sobre cereais, sobre a energia, e, portanto, a inflação ainda a manter-se elevada, mas o aumento da taxa de juros e da redução da liquidez a produzir, no pior cenário, uma recessão. Portanto, chamamos isto uma estagflação, o pior dos dois mundos. E, portanto, este pior dos dois mundos tem, obviamente, aqui um intervalo muito significativo, e, portanto, para que lado exatamente de gravidade poderemos evoluir, ainda é cedo para o dizer, mas esta era uma hipótese remota, hoje não é uma hipótese remota, é até o cenário que muitos contêm maior possibilidade de ocorrer. E, portanto, o termo estagflação, hoje em dia, isto foi um inquérito feito recentemente, atualmente está acima de 60% das expectativas de termos, desde agosto de 2008, uma situação deste género. E, portanto, o posicionamento estratégico das carteiras de investimento tem que ter isto em consideração. Muito rapidamente, são só gráficos que visualmente contam-nos a história de como é que está a inflação, por exemplo, nos Estados Unidos. Estamos nos máximos de 40 anos, 18,5%. Vejam de onde é que elas vêm, mais ou menos perto dos 2%. Não só de inflação ao consumidor, mas também ao produtor, cerca de 11%. Não há muito tempo andávamos até valores também muito próximos de 2%. Em 2020, com o Covid, até negativo. Na Europa, exatamente a mesma coisa, 7,5%. O objetivo do Banco Central Europeu anda à volta dos 2% também. E os impactos na economia começam-se a fazer sentido. A revisão dos resultados das empresas do ponto de vista global já se espera uma revisão negativa, portanto, as empresas a reportarem piores números financeiros em relação a períodos passados. Aliás, há um survey também muito interessante, feito pelo Instituto, onde eles medem
o comportamento de 18 variáveis que procuram com estas 18 variáveis no sentido de pulso à economia mundial. E mais de 50% desses indicadores já dão uma desaceleração importante na economia em termos de crescimento económico. E, portanto, todos estes cenários, sendo o cenário central neste momento de estagflação, obriga a uma alocação de ativos relevante. E, portanto, entre cenários de inflação endémica, que é o que eu chamo aqui um pouco, que é uma inflação que vai se transferando na economia e começa a ter implicações mais vastas, porque preços de muitos artigos sobem, não só os de energia, mas tudo o que é derivado depois dessa subida, mas também porque os salários aumentam e, portanto, cria-se aqui um ciclo vicioso, as empresas vão passando parte destes custos, quer do emprego, quer de matérias, quer, enfim, de matérias-primas para o consumidor, e, portanto, acabamos por criar uma dinâmica de inflação endémica que acaba por ser ela mais persistente. O mercado de emprego nos Estados Unidos, como estão a ver, praticamente depois a procura de emprego está nos mínimos históricos. E, portanto, o poder, vamos chamar assim, de estabelecer o preço do fator de trabalho está mais hoje nas mãos de quem, da mão de obra do propriamente das empresas e muitos dos setores. E, portanto, não vale a pena ficarmos aqui neste gráfico, E temos outro cenário possível, que é o que é defendido ou esperado pelos bancos centrais, que é uma resolução rápida da inflação por esta subida rápida de taxas de juros e diminuição de liquidez no sistema, e que acaba por criar condições para voltarmos rapidamente a uma inflação aceitável, sem comprometer o crescimento económico. E, portanto, peço desculpa pela utilização deste termo em inglês, mas do quantitative easing, que foi tudo o que nós tivemos até hoje, taxas de juros baixas, compra de ativos para estimular a procura de ativos de risco, para exatamente o contrário, o quantitative tightening, portanto, o apertar do cinto. E, duas uma, ou temos uma situação em que, claramente, os bancos centrais conseguem trazer a inflação para 2%, ao propósito disso, e está previsto mais ou menos a expectativa deles que em 2024 isso seja possível, sem provocar demasiadas moças no crescimento económico. E a implicação disso é que taxas de juros baixas, voltamos outra vez a ter condições para termos uma carteira ou uma estratégia mais pró-risco, mais pró-crescimento, baseado em ativos como ações e taxa de juros, dívida pública, também pela redução da taxa de juros a prazo. E, portanto, mais ou menos tudo a manter-se relativamente em termos de grandes opções de investimento, mais ou menos iguais àquelas que temos tido até hoje. O outro cenário, que é o cenário de inflação elevada, taxa económica incerta, torna todo isto mais complicado. Porquê? Porque os dois principais ativos no carteiras de investimento são obrigações e ações, e principalmente quando há um risco, quando há um evento de stress, as obrigações acabam por ter um bom comportamento e, portanto, acabam também por diminuir o impacto negativo da desvalorização das ações. Quando estes dois ativos ficam correlacionados pelo ambiente económico que está vigente, que é desaceleração económica significativa e subida da taxa de juros, portanto, desaceleração económica significativa para combater a inflação afeta ações, o ativo ações, e a subida da taxa de juros afeta o ativo obrigações. Passamos a ter uma combinação que não resulta muito bem. E, portanto, o que este gráfico aqui mais ou menos nos procura explicar é exatamente isso que nós tenderemos a esperar. Verificados em 62, em períodos de muita inflação elevada, a correlação entre os dois ativos era muito significativa. E, portanto, exatamente o contrário quando a inflação estava abaixo, que é o sombreado em baixo, que dá conta, portanto, de uma relação em que, quando as ações sobem, as obrigações descem, quando as obrigações descem, as ações, em geral, ou
em grande parte do tempo. E, portanto, há que esperar também, num cenário de inflação elevada ou de estagflação, que tenhamos maior volatilidade. E já estamos a assistir a muito maior volatilidade do que tínhamos antes. E, portanto, os retornos dos ativos tornam-se, por essa forma, mais baixos ou menos interessantes do ponto de vista de risco-retorno. Temos, para um retorno potencialmente mais baixo, temos mais risco. E, portanto, dependendo do regime em que nós estivermos, e neste momento acredito que estejamos entre o regime 2 e o regime 3, há ativos nas carteiras que têm melhor desempenho. Atualmente, matérias-primas, mesmo assim, alguns mercados de ações mais ligados a matérias-primas, o mercado de crédito especulativo, porque ainda tem, ainda vive em que as empresas ainda têm qualidade de crédito muito elevada, o ouro, de coisas ligadas ao imobiliário, para um regime em que crescimento económico baixo, a inflação elevada ainda se mantém-se elevada, e portanto há ativos como matérias-primas, ouro, obrigações indexadas da inflação ganham maior relevância e, portanto, como estão a ver, isto é um ciclo. Vamos passar depois para uma outra situação em que o crescimento económico e a inflação baixa permite que outros ativos tenham melhor retorno do que outros. Então, de acordo, ou pelo menos dependente de onde nós estivermos, em termos de regime, inflação e crescimento económico, há ativos que melhor desempenho normalmente têm. Este quadro resume exatamente o que tipicamente é esperável. Portanto, há, como em tudo, um terceiro cenário, que é um cenário que eu estou convencido de ter mais à frente, que vai ser o da deflação, que é um cenário em qual arriscamos, em que a dose de remédio pode ser tão significativa que, de repente, a economia, ao ressentir-se, a procura diminui significativamente, o preço do petróleo desce significativamente, outras matérias-primas e outros produtos descem significativamente e passamos a ter outra vez um risco de deflação. Portanto, andamos sempre à volta dos mesmos temas. E é isto que um asset allocation, ou que uma carteira tem que procurar estabelecer de uma maneira equilibrada. E, portanto, ao estar a gerir para um horizonte temporal de muito curto prazo, se calhar estou mais preocupado em aumentar a minha exposição a ativos que dentro daquele regime melhor se comportam. Mas se eu tiver uma visão mais holística, eu tenho que procurar ter uma carteira mais equilibrada, diversificada, por todos aqueles cenários, porque hoje em dia a dinâmica de passagem de um cenário para o outro, esse experimentalismo que tivemos durante muitos anos, de taxas de juros baixas, muita liquidez no sistema, procura por ativos de risco, não sabemos bem como é que a história vai terminar. E, portanto, é bom que uma carteira esteja diversificada entre ativos que, em umas circunstâncias, uns reagem bem, melhor, outros reagem pior, mas há lá outros ativos que nesse momento compensam. E, portanto, obriga também ao maior dinamismo na gestão. E, portanto, se de hoje para amanhã passamos por uma situação de deflação, por exemplo, ou de recessão, ou de deflação, somos obrigados a ter que refletir isso rapidamente. E, portanto, vai aumentar este dinamismo. E outro tema importante que é o horizonte de investimento. Acabamos sempre por ser muito mais óbvio investir no horizonte temporal que esteja alinhado com os objetivos de investimento. Se o objetivo de investimento for de muito curto prazo, eu não posso fazer planos de horizonte de investimento de longo prazo. Não é? Mas, regra geral, os objetivos de longo prazo têm de ser acompanhados por uma perspectiva que não olhe só para o imediato, os próximos 3, 6 meses, um ano, e tenha uma visão mais de médio prazo e longo prazo. E, portanto, aí volta ao mesmo tema, e criar equilíbrios e não apostar apenas numa classe de ativos, ou num mercado, ou num setor, ou numa meia dúzia de empresas, mas ver a carteira de investimento de uma maneira muito mais equilibrada.
enfim, em pouco tempo para poder, digamos, desenvolver estes temas. Procurei aqui resumir os temas e o nosso posicionamento, o que é que procuramos hoje em dia fazer no dia a dia, este criar equilíbrios. Vou passar a palavra à minha colega Susana Vicente, que entretanto vai resumir e concluir toda esta informação que tão pouco tempo tive que vos passar, e não sei se já está. Desculpa, boa tarde a todos. Estava aqui a tentar fazer uma coisa, mas que não estava a resultar, peço desculpa. Boa tarde, meu nome é Sónia Vicente, como o João já referiu. A ideia neste momento é, em termos de conclusão, e para terminar esta apresentação, fazer um bocadinho um resumo de tudo aquilo que tentámos aqui dizer, e em termos de contexto, como é que chegámos aqui. Um pouco o que o Luís também já referiu e o João também foi falando na apresentação. Como é que chegámos aqui em termos de contexto de inflação? Tivemos um ano de 2020 bastante complicado com a questão, obviamente, do Covid. Tivemos recessões profundas, portanto, economias a diminuir a sua capacidade produtiva de forma bastante agressiva, e, obviamente, trouxe até o nível de inflação, como o João também já mostrou, para níveis bastante baixos. 2021, um ano já de forte recuperação, cujo motor foi principalmente a retoma do consumidor, portanto, a procura novamente por produtos, as pessoas a saírem dos confinamentos, a utilizar algumas das suas poupanças, e o que acabou por acontecer foi algum desequilíbrio entre a força da procura e a capacidade das empresas a conseguirem responder a essa procura. Quer por falta de componentes, falta de capacidade produtiva, mas também por haver constrangimentos ao nível da capacidade de transportar esses produtos, portanto, a cadeia de abastecimento. E, portanto, estávamos aqui com um desequilíbrio. Quando há mais procura do que oferta, o preço tendeu a subir, portanto, variações de preços muito significativas e que se refletiram, obviamente, em subidas de inflação bastante significativas. Como o João também referiu, o que se esperava era que estes desequilíbrios fossem acalmando, no sentido de haver uma retoma para a normalidade com o passar do tempo, nomeadamente já eventualmente no final ou durante o ano de 2022, mas infelizmente tivemos esta questão da guerra, este evento, a invasão da Rússia à Ucrânia, que acabou por trazer aqui mais pressões inflacionistas, principalmente ao nível dos bens, neste caso bens energéticos e bens alimentares, onde esta região geográfica acaba por ter um papel bastante importante. E a Europa acaba aqui por ser um pouco o elo mais fraco, ou o elo mais frágil, já que depende mais destes bens, quer da energia, quer dos bens alimentares, e neste momento o que acaba por acontecer é algum consenso na urgência em se conseguir alterar ou diversificar mais as fontes desses produtos, e, por outro lado, também a urgência em diminuir um pouco, ou na medida do possível e com mais alguma premência, digamos, a dependência da energia fóssil. E por isso todos estes contextos também são importantes para tomarmos em atenção quando pensamos em fazer a alocação dos ativos e onde investir num contexto tão complicado.
Alinhado com toda esta situação, é bom também não esquecer o ponto da desglobalização. Era um processo que já vem de pré-pandemia, portanto, já antes da pandemia, estávamos a ver algum fechar, algum isolamento de algumas zonas geográficas, de alguns países, o que acaba por tornar a economia global como um todo menos eficiente e, portanto, isso também causa, de alguma forma, pressões em termos de preços e chegamos então a este contexto de inflação. Os dois grandes riscos, e que o João também já mencionou, é se esta inflação vai ser mais ou menos temporária, com esta questão da guerra da Rússia na Ucrânia, este fator ou esta variável está mais duradoura do que o que se esperava e o que se desejava inicialmente. Portanto, isto acaba por ser um risco, com todas as consequências que o João já referiu, e a questão da atuação dos bancos centrais. Os bancos centrais têm uma das missões, ou principalmente a missão, por exemplo, do Banco Central Europeu, é exatamente controlar o nível da inflação, e quando estamos num ambiente com níveis de inflação realmente tão elevados, historicamente níveis tão altos, os bancos centrais sentem uma obrigação de tentar controlar o mais possível esta variação dos preços, portanto, esta variável, e corremos aqui o risco de os bancos centrais agirem com demasiada agressividade, como o João também estava a referir, ou subir taxas demasiado rápidas, ou para níveis demasiado altos, ou retirar a liquidez do sistema, como vimos há pouco, dado que os seus balanços estão tão grandes, retirarem essa liquidez do sistema de forma também bastante mais agressiva, e que caminhemos muito depressa para um abrandamento que se possa tornar uma recessão, um dos cenários também já aqui falados. E por isso é toda uma situação que, em termos de contexto, tem que ser gerida de forma muito, muito cautelosa, principalmente ao nível dos bancos centrais, e os mercados financeiros acabam exatamente por olhar para isso e ir tentando interpretar o que é que vai acontecer. Portanto, os mercados tentam antecipar como é que vai ser o contexto mais para a frente, e, de alguma forma, isso também justifica um pouco aquilo que o João também já mostrou, isto é, alguns destes cenários um pouco mais negativos que o João Zorro referiu, também já acabam por já estar de alguma forma também descontados, porque as yields ou as taxas de juros já subiram de alguma forma, alguns mercados, nomeadamente de ações, também já fizeram uma forte correção, e, portanto, isto basicamente é o mercado financeiro a tentar ajustar-se a este contexto e tentar perceber como é que vai ser o futuro próximo. Em termos de estratégias, e como também já foi referido, e acho que é uma das grandes mensagens que também gostávamos que ficasse, temos que continuar a diversificar. É muito importante diversificar as fontes de retorno. Portanto, em que ativos é que se deve estar investido, ações, obrigações, commodities, portanto, matérias-primas, como o João também referiu, e ter bastante flexibilidade, porque se os mercados já vão descontando alguns destes cenários, temos que tentar perceber o que é que já está ou não está incorporado. Podemos até ter um cenário menos positivo, mas se não for tão mau como aquilo que o mercado está a descontar, até podemos ter valorizações. Portanto, o nosso trabalho como gestores de ativos é exatamente tentar interpretar isto, manter-nos atualizados em função do contexto, e ao mesmo tempo tentar perceber em que ativos é que há oportunidades, em que temas é que pode haver interesse em investir, porque ou já descontou ou tem um potencial de valorização. E quando olhamos para alguns exemplos em concreto, quando pensamos entre ações e obrigações, estamos, como o João também referiu, entre aquele regime 2 e regime 3, e por isso ainda achamos que há interesse em ter o ativo ações. No entanto, em termos do ativo obrigações, é importante ir percebendo se já está a descontar o suficiente cenários de subidas de taxas mais agressivas. Em termos de geografias, a Europa acaba por sair aqui um pouco mais fragilizada em função deste contexto e da dependência que tem
nomeadamente em termos energéticos, da Europa de Leste, neste caso da Rússia, e por isso os Estados Unidos poderão estar numa situação mais interessante do que a Europa. Os mercados emergentes, que é o que esse TME significa, mostra basicamente que também são economias que, quando as taxas sobem muito rapidamente, ou o dólar, por exemplo, se valoriza de forma mais agressiva, acabam também por ficar mais frágeis. No entanto, também não podemos esquecer que quando o Ocidente procura outras fontes ou outros fornecedores dos bens que neste momento, ou por sanções, e pela questão da guerra, não estão a conseguir ter acesso, podem recorrer, os mercados emergentes aparecem aqui, nomeadamente a América Latina, por exemplo, ou a África do Sul, aparecem aqui como países e zonas geográficas que podem substituir esse fornecimento e, por isso, a esse nível, saem beneficiados. Temas que também temos tido em diferentes carteiras, tentar apostar mais nesta questão da transição energética, quando o Ocidente sente que é mais urgente ficar menos dependente da energia fóssil, este tema da transição energética volta a estar claramente em cima da mesa para o mais curto prazo e não com aquelas metas tão mais longas que têm sido sempre faladas. O setor farmacêutico, por exemplo, com novas tecnologias, nomeadamente esta tecnologia do mRNA, que foi utilizada nas vacinas. O setor farmacêutico, nesse aspecto, está também agora aqui com um tema interessante de ser explorado e ao nível, por exemplo, do investimento que está a ser feito em termos de infraestruturas por parte das políticas fiscais, que também já aqui falámos, poderão também sair beneficiados. Outros ativos, como o João referiu, a questão das matérias-primas, poderemos aqui aparecer com, lá está, investimentos em infraestruturas poderão beneficiar e têm beneficiado esta matéria-prima que são os metais industriais. Por outro lado, esta escassez dos bens agrícolas também faz com que, obviamente, o preço desses bens tenda a subir e, portanto, é uma área onde nós também temos tentado capitalizar e tentado gerar algum retorno. Por outro lado, e dada esta grande volatilidade, que obviamente qualquer notícia que venha reforçar o cenário 1 ou o cenário 2, como foi mencionado, cria aqui bastante volatilidade. Há ativos que têm sido usados e que podem ser usados como cobertura de risco, portanto, a tentar amortecer de alguma forma esta volatilidade que está nos mercados. É de destacar, obviamente, sempre a questão do ouro ou do petróleo e mesmo ao nível das moedas, o dólar até continua a aparecer como um bem ou um ativo de refúgio, portanto, que se valoriza em períodos de maior volatilidade. Por último, temos tentado também ter algumas estratégias de trading, que nós chamamos a isto, são investimentos que são feitos por um curto espaço de tempo, que são investimentos mais estáticos, mais oportunísticos, em função de oportunidades muito específicas, ou porque um setor já caiu bastante e que achamos que poderá recuperar nos próximos tempos, ou uma determinada empresa. Portanto, mas são estratégias de mais curto prazo, onde tentamos fazer aqui algum ganho rápido e se o investimento não for no nosso sentido, também o cortamos rapidamente. E por isso é desta forma que nós tentamos fazer esta diversificação das fontes de retorno e manter esta flexibilidade, dado que realmente estamos num contexto de mercados bastante mais complicado. Mensagens a reter: diversificação, ter flexibilidade e ao mesmo tempo não perder a paciência, não é? A poupança e o investimento são processos de médio e longo prazo e agora mais do que nunca tentar navegar nesta volatilidade, mas não perder uma perspectiva de médio e longo prazo em que procuramos estar expostos a setores e a empresas com atividades e negócios consistentes e sustentáveis para o médio e longo prazo. Desta forma, terminava então assim a apresentação e passo talvez a palavra ao Luís. Estás mute, Luís.
Peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Agradeço desde já aqui várias questões que foram colocadas. Tentei compilar aqui um bocadinho, que também já passámos uns minutos do nosso tempo, mas eu perguntava ao João, aqui das questões que aqui colocaram, no fundo tudo aparenta que estamos, se calhar, no olho do furacão. Estamos agora num processo de inflação muito, muito elevada. E o que é expectável para a inflação futura? O que é que nós, ou vocês, quando analisam, o que é que esperam que vai acontecer no futuro próximo em termos de inflação? Outra situação também, demonstra aqui há uma preocupação também por parte dos nossos clientes, é que já estamos com a inflação elevada, as taxas de juros começaram a subir nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas o Banco Central Europeu ainda não subiu as taxas. O que é que vai acontecer quando as taxas de juros realmente começarem a subir? Que tipo de impactos é que isto poderá ter nos mercados financeiros? Portanto, essas duas questões, que depois aqui intermedia também numa outra questão, que já é um clássico nestes live streams, mas obviamente com toda a razão. A Susana acabou de falar que o dólar é uma moeda de refúgio. Nestas alturas existe, ainda mais porque os Estados Unidos não está também na zona de conflito, e, portanto isso também faz com que o dólar esteja mais apetecível. E uma questão que aqui colocaram é como é que vê a evolução do risco cambial entre o euro e o dólar, em função, obviamente, das taxas de juros nos Estados Unidos aparentemente irem subir mais e, portanto, poder aproveitar aqui as taxas mais atrativas do dólar e, portanto, o cliente pergunta, faz sentido assumir posições em dólares? Portanto, João, relativamente a estas questões, o que é que nós podemos responder aos nossos clientes? Bom, em relação ao tema de inflação, ainda é relativamente cedo, mas eu tendo a estar mais alinhado com a visão dos bancos centrais. Não sei se em 2024 ou 2025, os mercados claramente diferenciam. A inflação, há instrumentos de dívida que refletem as expectativas dos investidores em relação à inflação. E nesses instrumentos consegue-se perceber o que é esperado. Quando digo esperado, não é esperado do ponto de vista económico ou do ponto de vista de estudos de economia, mas sobre essas variáveis, mas aquilo que os investidores neste momento estão à espera. E de facto, a inflação é vista como um fenómeno de curto prazo. Este curto prazo, enfim, inicialmente o curto prazo, quem pensa que serão 6 meses, não é? Seguramente vai ser mais do que isso, 2, 3 anos, e se olharmos para a inflação, para um instrumento que mede, como dizia, estas expectativas que são a 5 anos, qual é a expectativa de inflação daqui a 5 anos? E essas dão valores muito próximos daquilo que é o objetivo dos bancos centrais, cerca de 2%. Portanto, neste momento, o que os mercados estão a dizer é que esperam que a inflação seja elevada em curto prazo, e esse pode ser 2, 3 anos, não sabemos bem, pode ser menos, mas seguramente a perspectiva é que ela venha a convergir para os valores de referência dos bancos centrais, que pode ser um fator de risco. Se verificar que não é assim, temos o caldo entornado, não é? Porque nesse cenário os impactos não estão descontados. Mas não há muitas razões nesta fase para antecipar esse cenário. Em relação à taxa de juros, Luís, em relação à taxa de juros, a pergunta era, se quiseres só recordar. A pergunta era, nós estamos numa situação que as taxas de mercado já subiram, e neste momento as taxas de juros de parte dos bancos centrais ainda estão no início da subida. Que tipo de impacto, quando se efetivar a subida das taxas de juros, poderão ter nas taxas de mercado, digamos assim? Bom, os mercados já estão a descontar grande parte. Aliás, se quisermos ser oportunistas no contexto atual, as taxas de juros do mercado americano, títulos de dívida pública, por exemplo, de curto prazo,
já basicamente não apresenta uma grande margem de erro, porque o que está lá prestado é já uma agressividade significativa daquilo que é atualmente a comunicação da Reserva Federal. Os prazos mais longos é que têm um risco, que é, neste momento, as taxas de juros já estão nos 10 anos, por exemplo, aqui dos 3%, nos Estados Unidos, e, portanto, vêm de taxas próximas de zero, já muito evoluíram, e há, obviamente, aqui sempre o risco de as taxas poderem subir mais, mas começa já também a estar num intervalo já bastante aceitável. E, portanto, o risco de surpresa começa a ser mais limitado. Na Europa não é tanto assim, pelo menos taxas, o Banco Central Europeu ainda não anunciou basicamente nada, disse só que vai deixar de comprar ativos e depois a seguir deverá então proceder ao aumento de taxas de juros que se espera que verifique até ao final do ano, mas de maneira muito, muito modesta. Enquanto os 10 anos nos Estados Unidos estão nos tais 3%, na Europa anda perto de 1%. Acho mais difícil haver esta capacidade da Europa poder ir lá à frente em termos de subidas, como nos Estados Unidos. O impacto imediato é na economia, principalmente no alavancamento, porque a alavancagem financeira no mundo de taxas de juros baixas é um fator de crescimento, não é? E, portanto, crescimento económico e crescimento de valorização de ativos. Vamos ver qual é que, daí é o cuidado, não é? Que todo este fundamentalismo, vamos chamar assim, em relação à inflação, depois não resulte no remédio a matar o doente. Luís, posso só acrescentar, só reforçar um pouco a questão do que o mercado já está a descontar ou não está a descontar. É verdade, como essa questão menciona, as taxas já subiram muito e os bancos centrais ainda estão no início, nomeadamente o FED, e o Banco Central Europeu ainda não subiu. Até por hipótese, pode acontecer se no meio deste percurso se perceber, lá está, que numa tentativa de não abrandar tanto a economia para ela não entrar em recessão, se os bancos centrais não subirem tanto quanto o mercado já está a descontar, até as taxas de mercado começarem a descer antes disso, não é? Portanto, a ideia aqui é que o mercado já está a descontar muitas subidas, que se elas não acontecerem até acaba por ser positivo. Portanto, não é por os bancos ainda não terem subido, ou quando os bancos começarem a subir, os mercados vão corrigir. Não, os mercados já estão a antecipar muitas dessas subidas. Ok. E em relação ao dólar, não é? Em relação ao dólar, se tivesse, pronto, eu penso que o fator dólar ainda é mais, o fator dólar, pelo menos o fator refúgio do dólar ainda é significativo e a dinâmica de taxas ainda é favorável aos Estados Unidos. Portanto, a nossa expectativa é que se mantenham as condições de valorização do dólar em relação ao euro, sendo que já entretanto, foi acontecendo. Há quem esteja à espera de ver outra vez a paridade acontecer. Vai agora depender de algumas outras circunstâncias, se por acaso se complicar, ou se infelizmente se complicar a questão da Rússia e da Ucrânia, mas também se chegarmos a uma resolução favorável, também se espera um alívio do euro, não é? Portanto, apesar de muito já ter passado, não contando com estes fatores previsíveis, a dinâmica está do lado do dólar em relação ao euro ainda. Ok, obrigado, João. Susana, eu tinha aqui algumas questões também que eu vou compilar de forma a não ultrapassarmos muito o nosso tempo. Há aqui uma questão de um cliente nosso que coloca, que no fundo foi referido, que de facto é necessário haver uma grande diversificação e ele pergunta-nos a nós quais são, no fundo, que tipo de percentagens de alocação é que ele deverá ter e, nomeadamente, que tipo de fundos de investimento ou instrumentos de investimento nós temos que podem ter alocação em ouro, matérias-primas, imobiliário ou mais diversificadas, digamos assim. Outra questão que também costuma ser, também levanta aqui alguma curiosidade por parte dos nossos clientes é, obviamente, a questão das criptomoedas, se serão ou não um novo influenciador da inflação, e também, se sim,
bom ou mau, se isso é controlável, e também querem saber a nossa opinião sobre as criptomoedas. E também, para não ultrapassarmos muito o nosso tempo, temos aqui um cliente nosso que tem o fundo Eurobond, o GNB Eurobond, e que neste momento, obviamente, está com uma desvalorização, como tudo obviamente, que diz respeito às obrigações de dívida pública, desde o início do ano, e ele questiona-nos se deve mudar para outro fundo, nomeadamente para um fundo com mais ações. Obrigada, Luís. Em termos só, pegando então na primeira questão, e em termos de percentagens, costumo sempre responder isto, depende obviamente do perfil de risco do investidor. Nós temos várias carteiras que exatamente tentam alocar entre ativos de risco ou de menor risco em termos de volatilidade, diferentes percentagens, e por isso concretizar percentagens entre ações e obrigações ou outro tipo de ativos depende sempre do perfil do investidor. Do nosso lado, nós temos várias carteiras que vão tentando ter exatamente esta diversificação, e neste caso os fundos de investimento, que é o NB conservador, o moderado e o dinâmico, no formato de fundo de investimento. Temos estratégias também perfiladas no formato de unit links, e dando o exemplo de uma carteira conservadora, a ideia, o que nós temos tido tentar ter aqui algum dinamismo na alocação, na exposição a ações. Em média, se calhar temos andado na casa dos 10%, já tivemos um pouco acima na casa dos 15%. Por vezes estamos abaixo em função, lá está, do contexto de mercado. Tentamos ter estratégias de proteção e de trading que nos permitam, lá está, fazer se o mercado começar a corrigir muito rapidamente, reduzimos esta exposição, noutros momentos tentar aumentar. Portanto, não há uma resposta direta, mas claramente nos perfis mais conservadores tentamos ter mais dinamismo nesta alocação. Nos perfis mais agressivos temos mantido uma exposição um pouco maior a ações, na casa dos 70% ou 80%, mais uma vez, dependendo da carteira. Utilizando diversificadores como ao nível das matérias-primas, e o João Zorra aqui também tem feito essa gestão bastante dinâmica, nomeadamente no NB conservador. E noutras carteiras temos tido, por exemplo, metais industriais. Noutras carteiras também temos tido, lá está, eu utilizei ali vários exemplos porque em diferentes carteiras temos tido esse tipo de exposição. Em nenhuma carteira nós temos imobiliário, porque nenhuma das carteiras que nós gerimos permite esse tipo de alocação. No entanto, a GNBGA tem fundos imobiliários onde tem esse tipo de investimento. No entanto, a nossa especialidade, digamos, em termos de gestores de ativos, é nos ativos imobiliários e nesta alocação que tentamos fazer de forma dinâmica em função do ambiente de mercado. Em relação às cryptocurrencies, acho que não vou conseguir fazer um comentário muito elaborado. É um tema ou é um ativo onde nós não temos feito investimento. É um ativo que neste momento até tem sido bastante volátil. Portanto, até se muitos investidores procuram ter ter mais conhecimento sobre este ativo, que também não sei se eu posso chamar ativo, como diversificador em momentos de crise que poderiam comportar-se bem, mas este ano, pelo menos no início do ano, não funcionou assim. Em momentos esporádicos tem funcionado. Honestamente, do meu lado, não sei se o João depois quer acrescentar alguma coisa, tenho alguma dificuldade ainda em perceber qual a correlação e que papel pode ter na carteira, dado o tipo de volatilidade que tem e de maior correlação com ativos de risco, e que, portanto, não nos ajudam neste processo ainda de diversificação. Se puder só rapidamente acrescentar aqui um tema, ou pelo menos acrescentar aqui uns comentários ao tema de criptomoedas. Nós, como gestores, claramente temos que começar a ter uma leitura mais elaborada deste fenómeno,
e não há ainda fundos de investimento que investam diretamente em criptomoedas. Penso que na Austrália já estão a criar no fundo um ETF que já permite esse investimento, que existe indireto, através de ações de empresas que beneficiam deste fenómeno, mas atualmente, daquilo que vou encontrando, referido e estudado, para já, enfim, as criptomoedas estão mais relacionadas hoje em dia com o ambiente de risco e não risco, portanto, mais com os mercados acionistas, principalmente as moedas mais populares, a Bitcoin, por exemplo, mais com uma correlação com a Nasdaq significativa, e, portanto, não, como a senhora diz, não ajuda muito este tema. Agora, é um mundo novo, e se calhar dentro de um ano ou 2 anos já podemos estar a falar como falamos tão à vontade em relação a outros ativos. Mas sim, é preciso estar atento a este fenómeno, que pode ter claramente implicações sobre o resto dos outros ativos, seguramente. Mas ainda acho que ainda é cedo, e talvez este período que estamos a passar, não é, de taxas de juros subir, de liquidez a diminuir, vamos ver depois no final do dia o que é que sobra, não é? Até que ponto é que muito deste fenómeno não ocorreu por este facilitismo, não é, de liquidez, de falta de retorno em muitos outros ativos, e esta ser para muitos uma forma alternativa, mas claro, a dinâmica é um ecossistema complexo, não é? Bitcoin é um ecossistema específico de procura e de oferta. Outros há que são muito baseadas em projetos de tecnológicos que acabam por ter impacto também na valorização, e depois há outras moedas e outros fenómenos que, enfim, têm outras dinâmicas. Para nós isso é tudo um mundo recente ainda. Sim. Ok. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos que participaram, e muito especial aos meus colegas Susana Vicente e João Zorro. Acho que foi uma sessão muito elucidativa do grande tema que hoje em dia é a inflação e os impactos da inflação. Também vos queria dizer que o Novo Banco, obviamente, está preparado para estas situações, e acho que a Susana e o João deixaram bem claro que o que é fundamental neste cenário é ter uma grande diversificação dos investimentos, e, portanto, nós temos soluções, seja através do nosso serviço de consultadoria, em que incluímos tanto fundos de investimento geridos pela equipa do João, como também fundos das principais casas de investimento, das principais gestoras de investimento internacionais. Portanto, é uma alternativa, obviamente, de diversificação relevante, como também a própria GNBGA, as equipas coordenadas pela Susana, gerem carteiras de gestão discricionária, seguros de capitalização com níveis de diversificação, e que vão, obviamente, atualizando e adaptando e calibrando à forma que, obviamente, os mercados vão mexendo. Também é importante sempre ter em linha de conta, por isso é que é importante estar diversificado, porque, obviamente, neste momento estamos num ambiente de grande imprevisibilidade, e também uma guerra é sempre um conflito, infelizmente, catastrófico em termos sociais, em termos humanos, mas é um conflito que nós consideramos binário. Portanto, de um momento para o outro, pode piorar, mas também pode melhorar muito, e, portanto, obviamente é fundamental ter este suporte, ter esta diversificação, e ter nesta gestão, obviamente, acompanhada, julgo que todos estarão mais protegidos. Agradeço também várias mensagens que mandaram de felicitação para estas iniciativas. A nossa ideia, o nosso intuito é continuar, obviamente, a tentar informar os nossos clientes, com, obviamente, a ajuda de colegas e, eventualmente, de outras pessoas, que consigam, obviamente, melhorar e também, de certa maneira, esclarecer algumas informações que, às vezes, a comunicação social coloca de forma simplista, e muitas vezes não consegue, no fundo, ter esta noção do que é que de facto acontece no mercado. Portanto, agradeço a todos vós, e mantenham-se, no fundo, atentos, que nós, obviamente, vamos fazer novas iniciativas como esta. Muito boa tarde e muito obrigado pela vossa participação.